Irmãos, o salmo da nossa meditação de hoje, o salmo de número 149, ele pode ser dividido em duas partes: uma convocação para o louvor, venha louvar a Deus, e uma canção de triunfo. É descrito assim por muitos estudiosos, porque de certa maneira os últimos versos deste salmo descrevem um fato que só acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo, não na vinda quando Ele vier buscar a sua igreja, porque assim nós cremos que a igreja será resgatada antes da tribulação, mas não é esse período que se refere aqui, mas quando Cristo vier com a sua igreja para reinar por 1000 anos, aí sim haverá um cântico de louvor e adoração a Deus, aí sim os reinos da terra serão subjugados debaixo do Rei dos Seis e Senhor dos Senhores. É esse o pensamento contido neste salmo, mas com base nessa introdução: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Queremos destacar nesta manhã que os fiéis louvam a Deus, são aqueles que louvam a Deus juntos, reunidos, como diz aqui: aleluia, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor seja realizado na Assembleia dos Santos. Os santos separados para Deus, não queremos aqui destacar o povo de Israel, mas queremos sim fazer menção de todos os santos fiéis tementes a Deus, porque cabe aos fiéis tementes a Deus louvar o nome do Senhor. E os fiéis devem louvar a Deus, olhando para este salmo, de forma harmoniosamente, o que quer dizer que todos participam, cada um fazendo a sua parte, no seu momento certo. Quem já viu um coral bem ensaiado sabe o que é isso, harmoniosamente. A voz do soprano não se sobressai ao ponto de ter maior destaque e as outras vozes serem esquecidas. É necessário que haja uma harmonia, todos juntos, o baixo, o tenor, o contralto, o soprano, e ali todos juntos, cada um fazendo a sua voz no tempo certo, faz com que a música soe de forma harmoniosa. E de certa maneira é o que Deus espera de cada um de nós, dos fiéis, dentro da casa de Deus, reunidos na Assembleia dos Santos. Se regozijem Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Quando você lê aqui o verso 1, convocando para o louvor, e o verso 2, você percebe aí: regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Ele destaca categorias diferentes de pessoas, mas que juntas devem estar louvando ao Senhor. Todo Israel, os filhos de Sião, aqueles que temem a Deus, cada um fazendo a sua parte, louvando ao Senhor. O verso 3 diz: louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, cada instrumento sendo tocado no seu devido tempo. E se o músico não tocar bem o instrumento, diz a sua palavra, como entender que música está sendo tocada? Eu já tive a oportunidade de ver muitas pessoas tocarem dentro da casa de Deus, e até conversava com o irmão André a respeito disso semana passada. Ele estava falando que Deus o tem abençoado com esse serviço agora dentro de casa, que ele tem tido tempo para exercitar, treinar a habilidade de tocar violão. E eu estava lembrando como foi um período maravilhoso na história da nossa igreja, ver os jovens participando na música da igreja, e jovens até que nos admira, porque tinham certas limitações, como hoje o pastor Eliasar, que tocava mesmo sem enxergar, mas tocava, podemos dizer assim, divinamente. Ele tocava um dedilhado assim que você ouvia o hino que estava sendo tocado, ninguém precisava cantar, era como se você já ouvisse a melodia do hino, o hino sendo cantado. Mas também já tive a oportunidade de ver pessoas tocarem o mesmo instrumento, e a pessoa toca e você não sabe que hino está sendo tocado. Mas o que Deus espera é que todos participem e façam isso de forma harmoniosa, como um só corpo, um só sentimento, um só propósito, porque é isso que aqui estamos para fazer: adorar o nome de Deus. Não significa que você precisa ter a melhor voz ou ser o mais afinado,
mas significa que de forma harmoniosa precisamos estar juntos, unidos neste propósito de adorar a Deus, porque é isso que agrada ao Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é o quê? Que os irmãos vivam em união e harmonia. É essa harmonia que produz o louvor que agrada a Deus. É essa harmonia, não apenas as nossas vozes, mas também no nosso coração. Sermos diante de Deus como um só povo, tendo um só propósito, um só coração diante de Deus, juntos para adorar. É isso que faz a beleza na igreja, que traz beleza à igreja. O povo de Deus, os fiéis louvando de forma harmoniosa, um só coração, juntos. Israel e os filhos de Sião, na verdade um só povo, louvando e adorando o Senhor. É isso que agrada ao Senhor. O Salmo 133, que nós já mencionamos, o fato dos irmãos estarem unidos como um só povo, ou como diz Colossenses, abram lá em Colossenses capítulo 3, onde a paz de Cristo está presente em cada coração e reinando em nossas vidas. Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, e vocês vão perceber que essa paz reinando em cada coração, de fato produzirá um louvor agradável a Deus. Revesti-vos, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aqui é claro que está sendo destacado aqui os passos, irmãos, para mantermos a harmonia dentro da igreja. Irmãos que se amam, que se perdoam, que se suportam uns aos outros, porque não há nada pior que prejudique tanto o louvor e a glória que deve ser dado ao nome de Deus, do que ter dentro da sua casa, na Assembleia dos Santos, como destaca o Salmo 149, esta desarmonia, esse mal-estar causado por pessoas que deveriam se amar, mas que ao invés de se amar, se detestam. Você consegue imaginar algo mais prejudicial do que isso? Haver dentro da igreja irmãos que se detestam, que promovem divisões, como nós vimos em 1 Coríntios capítulo 3, os irmãos ali, cada um gostando demais, tendo preferências, um gostava de Cefas ou Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo, e ali criava uma divisão dentro da igreja e um mal-estar gerado, uma falta de harmonia, o que impedia aqueles cristãos de render a Deus o louvor que de fato o agradasse. Mas o louvor dos fiéis deve ser harmonioso, onde a paz reina em nossos corações e nos permite amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Versículo 14 diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, é o que nos une de forma perfeita. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Um só corpo, uma só família, um só povo. Portanto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, só é possível, irmãos, louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, se houver entre nós essa unidade, essa harmonia. É por isso que os fiéis louvam a Deus harmoniosamente, e isso é agradável ao Senhor. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O Salmo de número 149, embora, como eu disse, destaque ali uma convocação para o louvor e mencione o louvor que será dado lá na glória, no milênio, quando Cristo estiver reinando, ele também nos faz entender que os fiéis, aqueles que fazem parte da Assembleia dos Santos, eles louvam a Deus em harmonia, de forma harmoniosa, harmoniosamente. Os fiéis louvam a Deus harmoniosamente, com harmonia, ou seja, tendo um bom relacionamento, unidos como um só povo. O texto do Salmo 149 também nos faz perceber que os fiéis louvam a Deus não apenas de forma harmoniosa, mas também de forma fervorosa, fervorosamente. Versículo 3 e 4 diz assim: louvem-lhe o nome com flauta. E como eu mencionei na leitura, a palavra que flauta em muitas traduções é traduzido como dança. E diga-se de passagem, que fique claro para nós, nada tem a ver a dança mencionada aqui neste texto com a dança cultural que nós temos nos dias de hoje. Tá? Nada tem a ver, irmãos. As danças de hoje são sensuais. É triste e vergonhoso ver como muitas igrejas têm adotado para o seu culto, né? Não sei se posso dizer que é realmente um culto prestado a Deus, um grupo que vai à frente fazer coreografia. E você vê que na maioria desses grupos, quem é que faz parte do grupo? Apenas moças, as mulheres. E todo o movimento é sensual, é chamando a atenção para o seu corpo. E não dá para entender que isso é agradável a Deus. Não dá para entender como isso pode ser agradável ao Senhor, se as pessoas estão lá na frente chamando a atenção para si e não para Deus. Cada gesto, você pode notar isso. As moças que estão lá na frente fazem aquele negócio de levantar a mão assim para Deus, e é de uma forma tão delicada e atraente que chama a atenção. É, de fato, enche a igreja de jovens e muitos marmanjos, mas pelo propósito errado. Aqui está falando de santos reunidos na assembleia, juntos, reunidos para adorar a Deus de forma harmoniosa, mas também de forma fervorosa, ou seja, de toda forma possível. Quando menciona aqui dança, onde na minha Bíblia foi traduzido flauta, está falando de uma dança tribal. Você já viu os índios dançando ao redor de uma fogueira? Você já viu? Já teve essa oportunidade? É esse tipo de dança, onde há mais saltos do que contato físico, e normalmente não há nesse tipo de dança o contato sexual entre um rapaz e uma moça. O que entendemos não era permitido naquela cultura. Tá? Então, por favor, sejam cautelosos. Olhem o texto e observem bem o contexto em que ele foi escrito. E nada tem a ver, tá certo, com as festas comemoradas pelo povo judeu em certas novelas por aí. No meio pagão, sim, havia dança sexual e as mulheres eram colocadas no centro do palco para atrair os homens. Foi o que quiseram fazer com muitas princesas. E você vai ler isso em várias histórias da Bíblia, narrativas da Bíblia. Inclusive quando pediram a cabeça de João Batista. Mas não é esse tipo de dança descrita aqui. Ele está dizendo com todo o seu ser. É isso que o salmista quer dizer quando ele diz com flauta ou com dança, cante-lhe salmos com adufo e harpa. Ele está dizendo com todo o seu ser, louve a Deus de forma fervorosa. Irmãos, não estamos aqui para louvar a Deus chorando, lamentando. Não, estamos aqui para adorar a Deus, que tem cuidado de nossas vidas todos os dias, que nos resgatou dos nossos pecados, que nos livrou da condenação do inferno. É esse Deus que nós louvamos, e precisamos louvar assim de forma fervorosa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação Ele adorna os humildes. Deus se agrada quando nós louvamos a Deus, não apenas de forma harmoniosa, tendo comunhão uns com os outros.
em harmonia uns com os outros, mas Ele também se agrada quando nós cantamos de forma fervorosa. O Salmo de número 100 nos faz lembrar isso, quando ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Se você acha que o pastor correu, você pode ler com mais calma depois o Salmo de número 100, mas note que ele diz: celebrai com júbilo, festeje, e é isso que estamos aqui para fazer, festejar na presença de Deus, cantar louvores de forma fervorosa, servir a Deus com alegria, e isso deve ser visto em nossas vidas. As pessoas precisam perceber em nossas vidas, não a frieza vinda da carne, mas o fervor promovido pelo Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz que devemos ser fervorosos no quê? No zelo não sejais temissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Os fiéis são aqueles que louvam a Deus de forma fervorosa, e é fervoroso o louvor que prestamos a Deus, porque ele vem de um espírito que está andando com Deus, ou de um coração cheio do seu Santo Espírito. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Fervorosos no espírito, de espírito, cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus, o que é confirmado em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21, nós já lemos esse texto essa semana, onde diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, só é possível cantar fervorosamente ao Senhor se o nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus, se nós estamos transbordando do Espírito. É assim que vamos cantar e louvar o Senhor, de forma fervorosa, animada, festiva, alegre, de maneira que as pessoas possam perceber que a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos faz cantar, saber que Deus está conosco. Então no Salmo 149 há um convite para que haja um assentamento, uma congregação, para que os santos se reúnam para louvar a Deus, de forma harmoniosa, havendo paz, harmonia entre eles, de forma harmoniosa, tendo um só coração e um só propósito: louvar e adorar o Senhor. De forma fervorosa, com grande alegria. Essa alegria deve ser festejada, celebrada. Estamos na presença de Deus, Ele nos fez e pertencemos a Ele, foi Ele quem nos resgatou, e é por isso que o adoramos. Mas também, voltando para o Salmo 149, percebemos que os fiéis louvam a Deus não apenas
de forma harmoniosa ou fervorosa, mas também de forma gloriosa. Não importa onde, não importa qual seja as circunstâncias, todos precisam nos ouvir louvando a Deus. É isso que importa. Versículo 5 até o versículo 9 diz assim: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Onde você estiver até deitado, e mesmo que você esteja acamado sobre uma cama, debilitado, adoecido, louve a Deus. Faz com que as pessoas te vejam louvando ao Senhor, porque você sabe que a tua vida está nas mãos de Deus. Deus está cuidando de você, ou não está? Ele está do seu lado, não está? Ele prometeu estar do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu não te deixar nem te abandonar em momento nenhum. Então, mesmo que você esteja deitado numa cama, louve a Deus. Nesse ponto poderíamos dizer: não há nada pior para a glória de Deus do que quando os crentes passam por momentos difíceis, ao invés de louvar a Deus, eles se permitem abater, andam cabisbaixo, algumas vezes apavorados, outras entristecidos, emburrados. O que é que a Bíblia diz que aformoseia o rosto? O coração alegre aformoseia o rosto. E se a nossa alegria vem do Senhor, então as pessoas vão nos ver nos momentos difíceis louvando a Deus, e esse louvor será glorioso, porque vai trazer glória ao nome de Deus. Eu já devo ter contado para vocês um testemunho que certa vez eu ouvi. Uma pessoa estava aqui no culto, eu não estou bem certo qual dos irmãos foi, mas ele estava compartilhando que em certa ocasião a empresa estava entrando em falência, ele estava desesperado e ele decidiu que ia tirar a sua própria vida. Ele pegou o carro e saiu exatamente para fazer isso. Não lembro agora qual dos viadutos lá de São Paulo, mas ele saiu com o propósito de, num desses viadutos, jogar o seu carro, o penhasco do viaduto para baixo e tirar a sua própria vida. E ele estava compartilhando que quando ele saiu com esse propósito, que ele chegou próximo do viaduto, de onde ele pretendia se jogar com o carro, ele olhou para o lado e viu uma pessoa numa espécie de carrinho de rolemã, um aleijado, que ia subindo aquele viaduto, puxado pela força dos seus braços. E ele ia fazendo todo aquele esforço, e enquanto fazia isso, ia cantando louvores a Deus, sem perceber. Aquele aleijado foi usado para a glória de Deus. Esse irmão olhou, na época não era convertido, olhou para aquele aleijado cantando louvores a Deus e pensou: o que eu estou fazendo da minha vida? Aquele homem consegue louvar a Deus e está numa situação muito pior do que a minha. Mas a atitude daquele aleijado representa bem a figura descrita neste salmo. Ele diz: exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, adorem a Deus. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, mesmo que na sua mão esteja uma espada de 2 gumes. Mesmo que a ideia é essa, mesmo que você esteja cercado pelos inimigos, basta lembrar de Neemias. Eles trabalhavam com uma mão a colher de pedreiro e na outra a espada. A ideia deste salmo é: mesmo que você esteja cercado pelos inimigos, com a espada na mão preparada para a batalha, cante louvores a Deus. E cante alto para que todos possam ouvir.
nos seus lábios estarão os altos louvores de Deus, e é isso que deve estar presente nas nossas vidas, seja o momento que for, onde estivermos, que as pessoas possam nos ouvir louvando a Deus. E de certa maneira, usando uma figura de linguagem, que as muralhas possam estremecer. Porque foi o que aconteceu quando o povo de Israel marchou ao redor de Jericó. Eles marcharam, mas foi quando levantaram a voz para Deus e deram a glória ao nome do Senhor, foi que os muros caíram. Então, mesmo que estejamos enfrentando a maior das batalhas, que as pessoas possam nos ver louvando a Deus, e isso será um louvor glorioso diante do Senhor, porque vai promover a glória do nome do nosso Deus, não é a nossa. Porque importa, como disse João, que cada dia a gente diminua, que eu diminua e ele cresça, que as pessoas enxerguem cada vez menos quem eu sou, mas enxerguem cada vez mais a presença de Deus na minha vida. Ele diz, nos seus lábios, mais uma vez você lendo o verso 6, estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. E como eu já mencionei, isso se refere a fatos que ainda vão acontecer, para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, em obediência à sua palavra, o que será honra para todos os seus santos. Sim, seremos honrados se conseguirmos passar pela batalha louvando ao nome do Senhor, e que possamos fazê-lo, agir desta maneira, até que estejamos de fato na glória, na presença de Deus, porque é lá que vemos todos os santos louvando o Senhor. Apocalipse capítulo 4, 5 e 19. Apocalipse 4, do versículo 9 ao 11, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do seu trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. 5, a partir do 8 ao 14, não vou ler, irmãos, vou deixar para vocês lerem. Digno és de tomar o livro, ele diz assim, parte deste hino de louvor: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Sim, ele é digno. No tempo presente e por toda a eternidade, ele é digno de ser louvado. Apocalipse 19, vocês vão ver também exatamente isso, do verso 1 até o verso 8, os santos louvando a Deus, e devemos fazê-lo de hoje até a eternidade, para a glória do nosso Deus. Este é o pensamento do Salmo 149, ele nos faz entender que os fiéis louvam a Deus, e devem louvar a Deus de forma harmoniosa, fervorosa, gloriosa, e é isso que Deus espera de nós, para que possamos começar as nossas vidas e os nossos dias com um grande aleluia, louvado seja Deus, e terminar os nossos dias com outro grande aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas.